Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais análise, que eu acho que é uma das análises mais pesadas do meu canal. Que pode até ter um nome que vocês falam assim, pô, mas como assim análise pesada? Eu vou explicar tudo. O nome desse vídeo, que vai estar no meu canal, vai ser Efeito Diego Ribas. E ó, pra quem não quiser ver uma coisa tão pesada, esse vídeo eu não faço questão nenhuma de ter visualização. Mas pra quem tem coragem realmente, por favor, vê esse vídeo por completo. Porque isso daí é um duro golpe a muita coisa que está acontecendo no Fluminense. E que realmente aconteceu depois da derrota do Flamengo contra o Flamengo, de 2-0. Então, sente no sofá, na poltrona, deite na cama. Não vou falar para relaxar, porque... E entre no meu divã. E bom, o nome desse vídeo é Efeito Ribas, Diego Ribas ou Luiz Henrique. Mas eu vou explicar depois o Luiz Henrique. Vamos falar sobre uma coisa que eu deixei de falar por muito tempo e é meu diferencial sobre todo mundo. Eu até falei lá atrás, mas eu quero falar muito mais pesada, muito mais pesando a mão. Muita gente sempre se pergunta do porquê realmente o Flamengo tem muito mais chance do que o Fluminense, né? E aí realmente as pessoas não sabem o que aconteceu. E até mesmo o flamenguista não sabe o que realmente colocou o time dele para se tornar o maior time de todos os tempos. Que não foi apenas o Bandeira de Melo, mas sim um projeto que o Bandeira de Melo iniciou no Flamengo. E iniciou com um cara chamado Diego Ribas, que hoje está aposentado, né? Até comenta, faz comentarista de vários lugares. E que ele chegou no Flamengo, mas o Bandeira de Melo ele foi bem claro com ele. Olha só, você é ótimo, você é um grande jogador que vai trazer notoriedade pro Flamengo. Agora, você vai saber o seguinte: a proposta que a gente tem de time não tem você no elenco. Você vai manter o elenco vivo, com algumas peças também interessantes, mas a proposta inicial é: você é reserva. Você vai ser titular ainda, mas você é reserva. É isso que o Bandeira de Melo colocou na cabeça do Diego Ribas. E desde então o Flamengo ele vem crescendo de tal expoência que as peças que eles contratam são muito melhores do que as peças que nós contratamos. Cara, é absurdo, né? A gente desvalorizar muita gente que... Eu tô vendo que tem muita gente desvalorizando. O Varela... Cara, o Varela, há pouco tempo atrás, estava no Porto. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui se ele estava no Porto. Calma aí. Varela, Flamengo, Transfer Market. Ele tava no Moscou, tava no Penharol e tava no Manchester. Cara, o cara já jogou no Manchester United, cara. Mas não foi qualquer Manchester United, foi o grande Manchester United. Só pra você ter uma noção sobre. Então, você vê que os jogadores que o Flamengo, se você pesquisar bem, os jogadores do Flamengo hoje são nível europeus. Mas quem começou com esse nível europeu foi o Diego Ribas. Então, a primeira situação que a gente está elaborando aqui, olha que é a primeira parte de 6, é que o efeito Diego Ribas foi justamente isso. O início do Flamengo dominante
no mundo, não é nem no Brasil, nem realmente na Sul-Americana, mas sim no mundo. E realmente, né, explicando também como o Flamengo chegou a esse ponto. Realmente investindo bem. Ao invés de você investir vários jogadores, ele foi investindo um. No próprio Diego Ribas já tinha dois. Aí ficou uns três ali de contratação. Aí depois contratou mais três. Aí depois contratou mais quatro. Então você vai vendo justamente toda essa estrutura. Para tu ver só, o Santos, que é o goleiro atual, só foi contratado no ano passado, em 2022. O caso do Diego Ribas em 2018, 4 anos depois. Então, sim, toda essa situação construída foi justamente todo esse modelo de gestão. Então, sim, foi cada vez contratando e foi contratando gente boa, gente que realmente possa mudar o jogo. E como está sendo por torcedor tricolor. E aí a gente tem que pensar sobre realmente saindo um pouco do Flamengo. A gente vai voltar pro Flamengo. A gente não vai voltar pro Flamengo. E aí, como é que a torcida tá hoje encarando essa situação toda? Tá encarando justamente como sempre um problema maior. A gente tá vendo o que tá acontecendo com o flamenguista. Tá dando mal-estar. Mal-estar mesmo. Toda vez chega aquele mal-estar aumentando sempre. Sempre aquela situação de tipo, porra, eu tô gastando meu tempo pra ver Fluminense. Eu cada vez que entro no estádio, eu entro no estádio já derrotado. E isso não é irreal, não é uma situação que tá errada. Não é uma situação que realmente promove muita coisa. Então sim, hoje o torcedor do Fluminense tá puto, tá com raiva. E é por isso. A gente teve aquele grande momento e depois acabou. Depois sumiu. Sabe por quê? Porque realmente aquele Fluminense lá atrás era o Flamengo de. O que o Flamengo se tornou hoje era para ser o Fluminense lá de trás. E que não aconteceu. Por conta de tudo ser direcionado pela Unimed. Antes de a gente continuar falando sobre isso, faz tudo aquilo que eu quero. Se inscreve no canal, faz o tempo você que curte, comenta e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e só bora. E bom, vamos cada vez mais numa situação absurda. E falando sobre isso assim. Diante disso, como começar a mudar? E eu acho que antes de a gente falar sobre como começar a mudar a situação, é entender de uma vez só o seguinte. O que eu mais... Esse vídeo, quando eu fiz esse vídeo, eu fiz justamente esse vídeo vendo todos os comentários dos tricolores sobre o jogo. Falando sobre coisas absurdas, que pra mim não tem nenhum problema. A jogada que aconteceu com o Léo Pereira, que ele tentou dar um carrinho e acabou tomando cartão amarelo e apenas cartão amarelo, ainda tem gente questionando isso. E pra mim, não foi pra cartão vermelho, foi pra cartão amarelo. Mas você tá vendo justamente como que tá sempre o desenrolar? Quando a gente chega numa parte, quando a gente chega favorito pra um clássico desse, porque o outro time realmente não tá jogando muito bem. E aí, no primeiro jogo da final, você tem 2 gols de diferença, não um. Não um. Diferente do Volta Redonda, que tínhamos 1 gol de diferença e a gente mete 1 gol, significa que o jogo está vencido pela gente. O primeiro jogo da final tem 2 gols para eles.
com a torcida empolgada, com 7-0 contra o Volta Redonda, com tudo isso que aconteceu, mas parece justamente aquele mito do absurdo. Eu sou essencialista. O essencialismo ele trabalha com Albert Camus, que ele fala sobre a questão do absurdo, de sempre ter que levantar a pedra. Então o torcedor tricolor está sempre levantando o time, mas o time nunca está rendendo e a pedra cai. É isso que está acontecendo. Como que podemos mudar isso? Cara, é com grandes situações. Não é contratação de Thiago Santos, de Giovani, de Lima. O Fluminense não contratou ninguém até agora. O time base do Fluminense, hoje, não tem ninguém de contratação nova. Ninguém. Fábio era lá de trás. Vamos ver as contratações? Vamos ver o time titular hoje. Fábio não é desse ano. Samuel Xavier não é desse ano. Manuel Nino também não é desse ano. Marcelo é desse ano. André Martinelli não é desse ano. Ganso não é desse ano. O único assim, os dois únicos que tem é Keno e John Arias. Keno e Marcelo. Mas pergunta, Marcelo claramente é a exceção. Mas e Keno, tá ajudando alguma coisa? Keno tá trazendo uma grande mudança para falar de Libertadores? Ou não? Então cada vez mais a gente se encontra nessa situação em que o time do Fluminense tá nessa seara. O Alexander chegou no ano passado. Se a gente colocar o Alexander no lugar do Marcelo, chegou no ano passado. E qual que é o nosso ponto das reservas que pode substituir o Keno? Não tem. Porque nenhum deles realmente performa de forma satisfatória. Então se investe na base. Cara, investir na base não é assim que funciona. O Luiz Henrique virou o monstro que ele é. E agora está falando sobre o Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique demorou um pouco. Até hoje eu me lembro que tinha muita gente reclamando. Mas hoje o Luiz Henrique é o melhor jogador brasileiro em atividade no mundo. Hoje ele é o melhor brasileiro em atividade. Nem Vinícius Júnior, nem qualquer um desses daí realmente se torna igual ao Luiz Henrique. Que poderia dar retorno financeiro numa aposta. Que a gente poderia ter vendido ou até mesmo ter deixado de realmente comprar jogadores como Felipe Melo, como Eli Bigode, que nada ajudou, que só prejudicou o Fluminense. E aí vem justamente um jogador que sempre é relacionado, que é o Luiz Henrique. O que foi o Luiz Henrique no Flu? O Luiz Henrique no Flu foi um jogador que toda hora quando a gente tocava a bola, o time do Fluminense, o torcedor do Fluminense se levantava. Hoje a gente não faz isso. Hoje a gente não tem um jogador desse, como o Flamengo já teve lá atrás com o Vinícius Júnior. Então sim, cada vez mais entendemos o que foi o Luiz Henrique, pela falta dele. Isso, psicologicamente falando, é muito grande. E aí eu te pergunto, temos alguém parecido com o Luiz Henrique? Hoje no Fluminense? Ninguém, né? O John Arias até tenta, mas ele não é um gênio da bola como que o Luiz Henrique foi. Eu sei que isso aqui foi um recado duro, mas é para você entender melhor sobre o que foi o Luiz Henrique. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Ou a imagem vai estar feita o Diego Ribas, mas eu vou colocar a imagem do Luiz Henrique, tá? Muito obrigado a todos que assistiram, se inscrevam no canal. Faça o texto para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais da descrição de vídeo. Eu vejo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Pix na tela.
E sim, o Fluminense é um Atlas ou é um Sísifo? O absurdo está aí. Só são os tricolores.